Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando Emmanuel. Hoje o assunto do dia seria a lei de justiça, amor e caridade, uma das 10 leis morais que foram categorizadas por Kardec no Livro dos Espíritos. Será um vídeo um pouquinho diferente, um estudo um pouquinho diferente, porque nós temos aí um assunto muito maior, né? E, portanto, nós tentaremos reduzir aí, resumir ao máximo cada uma das ocorrências que nós encontramos, né, nos livros de Emmanuel. E nós teremos um pouquinho mais de participação da obra básica, do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde nós encontramos aí mais informações sobre essa lei, né? Por se tratar da última e a que tem mais conteúdo, né? Até mesmo nos livros de Emmanuel é onde nós mais encontramos conteúdo quando nós falamos de justiça, de amor ou de caridade, né? Então vamos iniciar a nossa apresentação do dia, o nosso estudo do dia, pela introdução. Buscando a conceituação dos termos justiça, amor e caridade, nós encontramos o seguinte: justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social, em que há um equilíbrio, que por si só deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Aqui nós já temos uma coisa muito importante, é equilíbrio, não é? Então a justiça, ela pressupõe que haja um equilíbrio entre os deveres e os direitos de cada pessoa, né? Que todos nós sejamos iguais perante uma determinada lei, né? Então, vamos para o próximo item, amor. Amor, do latim amore, é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa. O uso do vocábulo, contudo, lhe empresta outros tantos significados, quer comuns, quer conforme a ótica de apreciação, tal como nas religiões, na filosofia e nas ciências humanas. O amor possui um mecanismo biológico que é determinado pelo sistema límbico, centro das emoções, presente somente em mamíferos e talvez também nas aves. A tal ponto que Carl Sagan afirmou que o amor parece ser uma invenção dos mamíferos. É muito difícil para nós conceituar o que vem a ser amor, não é? O amor é talvez o sentimento mais profundo para se entender e talvez o mais simples, né? Quando nós falamos aí de total desinteresse por nós mesmos e completo interesse pela felicidade dos outros, nós estamos então conseguindo pelo menos imaginar o que vem a ser amor, não é? Esse amor que deriva, esse amor como termo simples que deriva de um amor conjugal, de um amor entre homem e mulher, é muito menor do que a significação verdadeira do amor, não é? Quando nós falamos para um casal, né, um casal se fala reciprocamente eu te amo, é bem menor, né? Talvez, né, em alguns casos sim, haja realmente o amor verdadeiro, mas na grande maioria das vezes não passa de uma paixão que se transforma em convivência e existe talvez um respeito, talvez um carinho, mas o amor no nível que nós falamos aqui dentro dessa lei de justiça, amor e caridade, vinda no sentido da lei divina ou lei natural, talvez seja o maior dos amores, não é? Vamos continuar então para o termo de caridade. Caridade é a doação voluntária de ajuda aos necessitados como um ato humanitário. Também sabemos que caridade vai além um pouquinho do que doação voluntária de ajuda, né? Então aqui esse conceito que nós encontramos aqui é um pouquinho mais material, né? Falando mais da materialidade, de uma ajuda material. E nós sabemos que a caridade passa por muitas outras coisas, muitos outros conceitos, como ouvir, como dar um sorriso, como estender uma mão,
como conversar, não é? Então a caridade vai muito além somente da questão material, passando aí por outras tantas formas de caridade, não é? E por último aqui, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Paulo de Tarso, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7. E aqui nós vemos então, na referência bíblica, né, Paulo de Tarso, falando um pouquinho sobre o amor e dizendo: o amor é paciente. Será que o nosso amor dentro de casa, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos maridos, está sendo paciente? O amor é bondoso. Será que nós estamos sendo bondosos? Estamos agindo com amor? Não é? Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então, Paulo vem aí nos chamar a atenção do que é o verdadeiro amor, né? Vamos em frente então. Tendo feito a introdução, vamos falar do Livro dos Espíritos, de 1857, onde Kardec, no livro 3º, falou sobre as leis morais. No capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, nós temos o item 1, Justiça e Direito Natural. A primeira pergunta que Kardec fez foi a de número 873 sobre essa lei, que foi a seguinte: o sentimento de justiça, ele é natural ou resulta de ideias adquiridas? Ou seja, é parte de nossa educação ou nós já nascemos com esse sentimento de justiça? E a resposta da espiritualidade foi: é de tal modo natural que vos revoltais o pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Olha que interessante, né? A espiritualidade vem nos dizer, olha, é natural. O sentimento que nós temos de justiça é porque quando nós vemos uma injustiça, nós nos revoltamos, né? Revolta-nos o pensamento, revolta-nos por dentro quando nós vemos uma injustiça. E ele fala, o progresso moral, que é a sua criação com seus pais, a faculdade, a escola, a vivência entre os amigos, ele desenvolve o sentimento de justiça cada vez mais. Porém, como é o que ele fala, ele não dá esse sentimento, porque os simples e primitivos muitas vezes têm melhores noções de justiça do que nós que, quando passamos a enxergar o mundo por tantos vieses diferentes, com tantas variáveis e variantes diferentes, começamos a nos embaralhar perante a lei, né? Por falta ainda de desenvolvimento moral suficiente da inteligência nossa, né? O suficientemente desenvolvida para entender a justiça de maneira mais correta, né? E uma coisa importante aqui é nós lembrarmos que nós temos uma visão somente da vida atual, né? Então, muitas vezes o que nós achamos que é justiça, que é uma injustiça, não é, porque nós não sabemos o que cada um de nós fez lá atrás, ou o que o nosso irmão fez lá atrás e, portanto, agora estaria vivendo algo que para aos nossos olhos parece uma injustiça, mas não é, né? Vamos para a próxima pergunta aqui. Na pergunta 874, Kardec perguntou o seguinte: se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes, que um considere justo o que a outro parece injusto? A espiritualidade respondeu: é que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Olha que interessante aqui. Então nós vemos a espiritualidade nos respondendo assim, por que existe tanta diferença, né? O que um acha justo, o outro acha injusto. E ele fala, em geral, se misturam paixões, né? Então, em geral, quando nós julgamos, como humanos que somos, nós ainda colocamos paixões, nós ainda puxamos um pouquinho a sardinha para o lado que a gente acha melhor, né? E nós podemos, no nosso julgamento, ser injustos, sim, né? Então é importante a gente pensar que para se julgar algo, nós temos que nos despir de todas as nossas paixões primeiro, né?
Vamos para o próximo item, item 875. Como se pode definir a justiça? E a espiritualidade respondeu: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Olha que legal. O que é justiça, então? A justiça consiste no respeito aos direitos. E olha que interessante. Aqui, a espiritualidade não coloca os deveres, não é? Ela não coloca os deveres. Justiça consiste no respeito aos direitos. Então, nós sabemos, né, em sociedade, que para se respeitar o direito de cada um, nós temos os nossos deveres, né? Como cidadãos, como seres humanos, nós temos nossos deveres. E um dos deveres seria esse respeito, né? Respeitar o próximo, respeitar o direito do outro. Então, se em tudo nós colocássemos esse respeito ao direito de cada um, com certeza nós teríamos a justiça muito mais aplicada de maneira correta aqui na Terra, no nosso planeta, né? Mas nós estamos caminhando para isso, né? Estamos aí num momento de transição, indo para um planeta de regeneração. Então, com certeza, muito em breve nós teremos uma justiça um pouco melhor aprimorada. Vamos ver então o que o Kardec comentou após as perguntas que ele fez nesse item 1, né? O Kardec disse o seguinte: o critério da verdadeira justiça é, de fato, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, que não é a mesma coisa. O que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar ao próximo senão o bem. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Olha que lindo aqui, como Kardec faz um comentário fantástico, né? Kardec nos faz lembrar que a Cristo, né, a religião cristã, ou seja, Jesus, nos deu de fato esse ensinamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Não é? Então, como nós queremos que haja justiça para o nosso lado, os nossos interesses pessoais, os nossos direitos sejam respeitados, nós devemos também respeitar o próximo. Então, olha como a religião, como Jesus, como a religião cristã, conseguiu fazer com que o direito pessoal seja a base do direito de todos, não é? E, portanto, que se haja justiça. Não é? Então, a partir do momento em que nós consigamos colocar em prática o que o Evangelho nos ensina, nós estaremos sendo justos, segundo o comentário de Kardec. Vamos para o próximo item. Ainda no Livro dos Espíritos, falaremos do item 3, caridade e amor ao próximo. Na pergunta de número 886, Kardec disse o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a espiritualidade respondeu: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Gente, aqui a gente consegue enxergar como a espiritualidade, com poucas palavras, nos dá um amplo entendimento do que vem a ser a caridade. Né? Compreendendo benevolência. Quando nós falamos o termo benevolência, nós não estamos falando aqui da esmola. Não é? Nós não estamos falando aqui de dar uma esmola, nós estamos falando aqui de benevolência, fazer o bem, seja ele qual for, seja ele dando um abraço, dando um bom dia, seja ele levantando um irmão caído na rua, seja ele dando alimentação, seja ele pelos bens materiais mesmo, dando uma roupa, dando uma sopa, atendendo a pessoa, não é? A prece
é uma benevolência. Quando nós oramos por alguém, quando nós fazemos uma prece em nome de alguém, pedindo a espiritualidade, a Jesus, a Deus que cuide daquele irmão, também faz parte da benevolência. Não é? Então nós temos toda a caridade dentro do termo benevolência. E aí, a espiritualidade ainda sai fora do termo de benevolência, que é essa parte de fazer o bem, e pula na indulgência. Olha que lindo esse conceito. O que é indulgência? Indulgência é ser menos severo com as imperfeições alheias. Ser indulgente é entender a dificuldade do outro, a imperfeição do outro. Então, quando nós estudamos a indulgência, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos muito material sobre benevolência, sobre caridade, sobre indulgência e sobre perdão também. E quando nós estudamos a indulgência, o Evangelho nos coloca de uma maneira muito clara que a indulgência é que nós devemos ser indulgentes para com os outros e cobrar cada vez mais de nós mesmos. Buscar a nossa melhoria, o nosso crescimento e sermos indulgentes para com os outros. Né? E por último, ele nos coloca a questão do perdão das ofensas. E o perdão faz parte também da caridade. Então, quando nós falamos caridade, nós falamos ser bom com todos, de todas as maneiras possíveis, ser indulgente, ou seja, ter mais paciência, ter mais aceitação com as imperfeições alheias e, acima de tudo, perdoar as ofensas, não guardar mágoas, não alimentar em nós sentimentos ruins em relação às pessoas. Aprender a perdoar. Então, é muito completo esse conceito que a espiritualidade nos dá na resposta do item 886. Só essa frase é digna de um bom tempo de estudo e de autoavaliação, se nós estamos de fato caminhando nessa direção. Né? Vamos ver depois então o comentário que Kardec faz a respeito disso. Então Kardec coloca o seguinte: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de considerações e atenção. Mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto. Sua posição é lastimável, mas devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Kardec comenta tudo aquilo que nós falamos, e um pouco mais sempre, né? E Kardec nos traz aqui uma coisa interessante, que é essa questão. Não podemos fazer diferença entre nossos irmãos, né? O rico ou o pobre tem que ter o mesmo valor, o bonito, o feio, independente da cor, credo, religião, posição social, crença, tudo. Nós todos somos iguais, todos somos irmãos e a nossa inteligência se desenvolve assim como a dos nossos irmãos. Né? Estando mais atrasados ou mais adiantados que nós, todos nós temos o mesmo fim. Então, há pouco tempo nós fizemos um vídeo sobre o estudo da igualdade, né? E nele a gente tem esses conceitos bacanas para estudar também. Então, vamos seguir em frente. Vamos agora para entrar no Evangelho segundo o Espiritismo de 1864, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Então, no item 4, nós temos o seguinte: amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo.
não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nós, nossos semelhantes, melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhe damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Bom, aqui Kardec nos faz um grande resumo e olha como isso tudo está ligado ao que a gente acabou de ver no Livro dos Espíritos, né? Então, quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo, é a expressão mais completa da caridade, por todos aqueles motivos que nós já conversamos. E ele pergunta uma coisa importante aqui. Como se pode, olha só, com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência, respeito, amor, devotamento, do que se nós não lhe damos aquilo que nós queremos receber, né? Então nós não teríamos direito de cobrar nada diferente. Então veja que, além da questão de amar ao próximo, nós temos aqui dentro o direito a ser amado, o direito a exigir do próximo aquilo que nós damos a ele. E temos dentro também a caridade, porque indulgência, benevolência, devotamento, tudo isso é caridade. Então, em um único slide, em um único item, que é o item 4, nós temos as 3 leis apresentadas dentro desse mesmo slide. Amor, justiça e caridade, dentro do mesmo lugar, né? Elas andam de mãos juntas, de mãos dadas. Vamos ao próximo item. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 11 o item A Fé e a Caridade, que é o item 13. E ele diz o seguinte: quem nos fala aí é um espírito protetor na cidade de Cracóvia em 1861. Essa mensagem foi recebida num trabalho mediúnico, né? Então ele diz o seguinte: eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social e fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la. Porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Então aqui nós temos o seguinte: esse espírito que veio nos dar essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta que a caridade, ela depende, a caridade feita com a fé, né, seria a caridade real, né? E por que nos leva a pensar dessa maneira, não é, gente? Quando nós fazemos a caridade por fazer, existe, claro, o seu mérito, não é? Em tudo há o mérito, né? Deus é justo, é a justiça por excelência. Então, quando a gente faz o bem, a gente tem um crédito, a gente ganha um crédito, não é? A gente ganha um crédito. E desde que nós não façamos no interesse de receber esse crédito perante os nossos irmãos, né? Nós fazemos o bem com o interesse de sermos aplaudidos ainda aqui na Terra, esse crédito ele fica lá com Deus, não é? Existe uma passagem que a gente vai ler lá na frente que eu acho muito bacana, onde Emmanuel coloca para nós uma frase muito legal sobre isso, que diz que quando Deus nos procura para cobrar as nossas dívidas e nos encontra trabalhando em prol do outro, ele fala, opa, então vamos adiar aí o acerto de contas, porque ele está ocupado agora fazendo bem. E quando nós fazemos o bem, tendo consciência que tudo bem que nós fazemos retornará para nós, na lei de causa e efeito,
invariavelmente, né, voltará para nós, né? Então não tem jeito. Não existe casualidade, por acaso, não. Tudo que nós recebemos é porque nós merecemos, por bem ou por mal. Então, e quando nós temos a fé nisso que nós fazemos, por exemplo, a gente quer ajudar um irmão que está doente, a gente faz uma prece por ele. A fé faz toda a diferença. A fé faz toda a diferença. Porque a nossa fé nos acende, no sentido de levantar, de ascender, de nos colocar em um nível vibracional maior, e nós entramos em contato com espíritos de altíssimo nível, espíritos de escola que podem nos ajudar por conta da nossa fé, não é? Então imaginem um espírito de altíssimo nível olhando para baixo, vendo um de nós fervorosamente pedindo em prol de outro. E ele vai olhar e vai falar, pô, isso é benevolência genuína. Isso é fé. E a fé move montanhas. Não é? Jesus nos disse lá no seu evangelho, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, fariam coisas impossíveis. Né? Então veja bem, gente, um grão de mostarda quase não dá para ver olho nu. Né? Então é importante nós termos esse conceito da fé. Faça a caridade com fé que você está fazendo melhor. Né? Com a fé que a espiritualidade está ao seu lado, te assessorando, te ajudando, te dando coragem. Conte com a espiritualidade para fazer o melhor. Ele continua aqui, vamos lá. No finalzinho da mensagem ele diz: tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurarde antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Veja como esse espírito termina, não é? Esse mentor, né? Termina essa mensagem nos mostrando o seguinte: olha, antes, para assumir-se que se era cristão, nós éramos obrigados a ser queimados vivos, a morrer devorados por leões, simplesmente por professar a nossa fé, por dizer, olha, eu sou cristão, eu acredito no Evangelho do Cristo. E hoje já não existe isso, né? Hoje já é diferente. Hoje nós não temos mais que sofrer esse sacrifício. O sacrifício hoje ele é muito mais interno, é contra nós mesmos, é contra o nosso egoísmo, nosso orgulho e nossa vaidade. E quando nós conseguimos combater essas três chagas da nossa alma, e dar espaço à caridade, à benevolência, à indulgência, nós conseguimos nos aproximar da felicidade, da real felicidade. Não é? Vamos seguir em frente, então. Próximo item, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos falar um pouquinho de caridade. Né? No capítulo 15, no item Fora da caridade não há salvação. Então, quem nos fala aqui é Paulo, em Paris, em 1860, através também de um trabalho mediúnico, né, nos deixou a seguinte mensagem: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e também no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daquele a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume da caridade, que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina.
Nossa, que mensagem bonita, não é? Que Paulo nos deixou. Então, Paulo nos diz aqui sobre a caridade, né? E eu achei muito bonita essa questão que ele colocou aqui, ó. É uma flama celeste, coluna luminosa. Então, a caridade é uma coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para a terra da promissão. Lembrando aqui de Moisés, não é? Conduzindo o povo hebreu ao longo do deserto para a terra prometida a eles, né? Mas aqui falando então de vida espiritual, né? O deserto da nossa vida sendo guiada pela coluna luminosa da caridade para que nós encontremos a nossa terra da promissão. E diz aqui, né, que muito facilmente um espírito é reconhecido no plano espiritual quando ele é um espírito caridoso, né? A caridade brilha como uma auréola santa na fronte dos eleitos. Então, muito facilmente são reconhecidas, né, as almas que se utilizam da caridade no plano espiritual. E quão gostoso seria, né, para nós sermos reconhecidos como caridosos, escolhidos do Cristo, né, no plano espiritual. Então temos de trabalhar contra as nossas grandes três muralhas que nós temos que ultrapassar, que é o egoísmo, o orgulho e perdoar as ofensas, né? Então nós temos que trabalhar contra essas coisas para a gente poder dar esse pulinho, né? Perdoar, ser indulgente e ser benevolente com todos, né? Vamos em frente. Agora entramos de fato nos livros de Emmanuel. Continuando então os livros de Emmanuel, nós viemos desde os primeiros livros técnicos, né? E agora nós chegamos aí no ano de 1981 com o livro Caminhos. No item Afeições, Emmanuel nos diz o seguinte: o amor não é cego. Vê sempre as pessoas queridas, tais quais são, e as conhece na intimidade mais do que os outros. Exatamente por dedicar-lhes imenso carinho, recusa-se a registrar-lhe os possíveis defeitos, porquanto sabe amá-las mesmo assim. Gente, olha aqui que legal. Emmanuel vem nos dizer o seguinte: quando nós amamos, o amor não é cego, nós não deixamos de ver os defeitos do próximo, daquele a quem amamos. Nós vemos, conhecemos, entendemos, né? Nós chegamos a percebê-los. Mas nós não registramos-lhes os defeitos. Nós não damos importância para os defeitos quando nós amamos. Porque, de fato, se nós formos pensar, raciocinar, nós também temos tantos, não é? Como nós poderíamos acusar o próximo, falar e trazer-lhe os seus defeitos, colocar os defeitos da pessoa em evidência, se nós também temos os nossos, não é? E muitas vezes, nós como pessoas que temos a vontade de melhorar, muitas vezes nós sabemos dos nossos defeitos mais íntimos, mais internos, e nos dói, não é? Olhar lá no fundo e entender que ainda precisamos de muita melhoria. Precisamos melhorar muito. Temos muito a trabalhar por nós mesmos. E como é que nós vamos chegar no próximo e falar, você é egoísta? Se a pessoa tivesse um pouquinho de entendimento, ela fala assim, ó, eu posso ser egoísta, mas você também não é indulgente. Não é? Podia nos responder dessa maneira. Então é importante que nós tenhamos a consciência de que nós, quando amamos, devemos ser indulgentes. A palavra por trás dessa mensagem é pratique a indulgência. Não é? Seja indulgente com o defeito dos outros. Porque se você não for, você não o ama. O amor é indulgente. O amor não repara nos defeitos. Ele conhece, mas não repara.
não traz a evidência, não é? Amar é saber até corrigir. Como você corrige alguém com amor, não é? É com muito jeito, com muito carinho. Porque se nós formos agir com o próximo da maneira que nós gostaríamos que o próximo agisse conosco, nós temos a obrigação de agir dessa maneira, não é? Vamos em frente? Então, muito boa essa mensagem, né? No livro Nesse Instante, de 1984, nós temos o item Construindo o Reino. E Emmanuel nos diz o seguinte: mantendo a consciência tranquila, auxilia aos semelhantes. Quando puderes e sempre que possível. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir os males, multiplicar as esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Aqui Emmanuel nos coloca a matemática da caridade, não é? Somar alegrias. Então vamos lá, gente, o que é somar alegrias? É levar alegria aonde quer que você esteja. Seja alegre, bendiga a vida, bendiga a oportunidade de cada manhã quando você acorda. Depois diminuir os males. O diminuir os males nós podemos falar da caridade material, é levar um pão, é levar um agasalho, é levar o conforto material, mas também uma boa conversa. Uma boa conversa. Mostrar entendimento ao próximo, né? Depois, multiplicar esperanças. Nós temos de ser esperançosos. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Somos protegidos por uma pleiade de espíritos maravilhosos que tanto bem nos querem, que tanto nos ensinam, que pegam nossos mentores pessoais, pegam em nossas mãos e nos carregam, nos levantam. Sempre estão em nossos ouvidos dizendo: levanta, segue, seja feliz, leve a mensagem ao próximo, dê um abraço no próximo, cuide dele, é seu irmão. Então nós não podemos não ter esperança, não é? Jesus veio nos dizer: há muitas moradas na casa de meu Pai. Meu reino não é desse mundo. Então vamos para a próxima vida. Vamos com vontade, não é? Vamos com esperança de algo melhor, de nos melhorarmos. Né? Vamos trabalhar com esperança. E dividir a felicidade. Vamos dividir, vamos ser felizes. Vamos dividir a felicidade entre todos aqueles que compartilham da nossa existência. Não é ser feliz aqui e aí o seu filho entra no quarto porque tem de se manter uma postura austera perante os filhos, né? Fecha a cara. Não. Seja feliz com eles também, multiplica, divide, né? Divide a felicidade, né? E quem sabe assim a gente vai fazer um planeta melhor e vamos estar se aproximando cada vez um pouquinho mais, né? Desse reino que nós esperamos que seja aqui, esse reino de Deus, né? Que o planeta Terra passe a fazer parte com uma posição melhor dentro do reino de Deus, que é todo o universo, né? Vamos para o próximo item. No livro Jesus em Nós, de 1987. Essa é uma ótima mensagem, é uma entrevista onde a Hebe Camargo fez uma pergunta a Chico Xavier e ele disse, sempre assessorado por Emmanuel, e nos responde. Então vamos lá. Hebe perguntou o seguinte: mas Chico, paira sobre nossas cabeças a profecia de uma terceira guerra. Então veja, naquele momento, né, em 1987, já falava-se de uma terceira guerra mundial, de uma terceira grande guerra. E o Chico Xavier, em muitos momentos, ele falou, né, sobre esse tema. E era de uma grande preocupação no mundo todo. Acredito que ainda seja, claro, né? Mas com as guerras que se iniciavam naquele momento, os conflitos que se iniciavam naquele momento, aquele conflito armado no Kuwait ali. Então isso tudo preocupava muito, né, toda a humanidade. E aí a Hebe trouxe esse assunto. E vamos ver o que o Chico respondeu sobre isso aí? Vamos ler então. O Chico disse o seguinte: tudo indica que se não trabalharmos coletivamente com todos os meios ao nosso alcance,
para que isso seja evitado, de fato, uma nova calamidade pode ocorrer sobre nós. Agora, vamos fazer a força possível para que isso não aconteça, ou que aconteça pelo mínimo, se é que nós não podemos estar livres de débitos tão grandes. De modo que, se nós pudéssemos incentivar o princípio da paz em todos os lugares, em todos os corações, se nós conseguíssemos levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo sem reparação, sem dogmas, sem qualquer ideia de hegemonia de interpretação de um ponto de vista religioso sobre outro, se nós pudéssemos levar para frente aquela bandeira que Ele nos deu, declarando positivamente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Gente, Chico foi de uma profundidade tão grande aqui nessa resposta, né? Porque ele nos diz aqui de vários conceitos diferentes. Então, primeiro ele nos fala da inevitabilidade das coisas, porque ele fala assim, olha, se possível for que nós não tenhamos o débito para reparar, no qual seja necessária uma terceira guerra, ou seja, pode ser que venha uma terceira guerra porque nós precisamos disso. Olha a humildade e o entendimento desse espírito, né? De Chico, né? Até onde vai o entendimento de um espírito desse? De muitas vezes saber, olha, é preciso, é necessário. O homem ainda é belicoso, ainda é orgulhoso, e pode haver sim uma terceira guerra, porque nós precisamos, né? Mas ele fala aqui, mas ele ainda assim coloca, mas nós temos de fazer o melhor que nós pudermos, cada um, para que isso não ocorra. E depois, ele nos leva a um raciocínio maravilhoso. Ele fala assim, se nós pegarmos a mensagem de Jesus, do jeito que ele explicou no evangelho dele, sem reparação, primeiro ponto. Não precisa mudar nada. Não precisa corrigir nada do que Jesus disse. É sem reparação, aquilo que Jesus falou. Sem dogmas, ou seja, esquece toda aquela coisa da igreja, das imagens, dos amuletos, de tudo que gira em torno da religião. Esquece tudo isso, é só o que ele disse. E sem qualquer ideia de hegemonia, de ponto de vista interpretativo dentro da religião. Não, sem ponto de vista interpretativo. É pegar o simples, o que ele disse, e levar para frente. Olha só, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não dá para se mudar isso, não dá para se melhorar essa frase de Jesus. Ele fala, se nós pegássemos isso, somente isso, de todo o evangelho, e levássemos à frente, jamais haveria qualquer conflito, jamais haveria sequer um levantar de vozes. Nós não levantaríamos a voz, nós não xingaríamos, nós não desconfiaríamos, nós não teríamos raiva, nojo, qualquer tipo de apatia por qualquer irmão nosso. Porque como Jesus nos amou e nos ama, nós ainda não sabemos. A extensão desse amor que faz um espírito perfeito, um espírito que é o governador de vários planetas, descer ao nosso orbe, ao nosso planeta, encarnar-se entre nós numa matéria pesada, que é o corpo humano, usando de um perispírito pesado aqui do planeta Terra, para poder se fazer igual a nós, pequeno igual a nós, e vir aqui para ser maltratado, assassinado, corrompido completamente a sua estrutura corporal, com pregos nas mãos e nos pés, espinhos na cabeça. E no momento do seu maior sofrimento dizer, Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. Isso é amor. Isso é amor. Quando batem-nos no rosto, oferecer o outro lado.
permitir ser vilipendiado pelas pessoas e não perder a admiração, o amor, o carinho. Isso é amor. E nós não temos a mínima ideia do que isso seja ainda, mas nós podemos começar a praticar. Nós podemos começar a sentir em nós o apreço pelos outros, principalmente aqueles que nos geram mais problemas, porque são eles para eles que nós devemos olhar e nos modificar, não é? Para eles que nós devemos ser bons. Jesus não veio aqui só para andar entre os amigos. Ele chamava os apóstolos de amigos, mas ele não veio aqui para andar entre os amigos. Ele veio aqui para ajudar quem sofria. Ele queria ficar próximo de quem sofria. E nós queremos o quê? Nós queremos o conforto da vida, né? Temos de pensar sobre isso. Vamos então para o próximo livro. No livro Semeador em Tempos Novos, de 1989. Nesse livro nós pegamos 2 itens, tá? O primeiro dele é Entende e Vive. Então vamos ler. Dessa forma, diante da falência ou da deserção, do golpe ou da crueldade, silencia e socorre sempre, para que mais tarde, nos óbices do caminho, não te faltem luz e visão ante a probabilidade da queda nos mesmos erros. Só o amor consegue cobrir a multidão de nossas deficiências. Sobretudo, recorda que, se te não é possível improvisar o heroísmo ou a santidade em ti mesmo, podes compreender e servir para que, por tua boa vontade e entendimento de hoje, se faça a vida amanhã mais elevada e melhor. Olha só, Emmanuel nos traz então. Eu acho que o que a gente continua no mesmo raciocínio, né, do livro anterior, quando nós falamos aqui diante da falência, diante da deserção de amigos, diante do golpe de alguém ou da crueldade, ele fala, silencia e socorre. Sempre. Para que lá na frente você também seja socorrido, né, para que você também receba da indulgência do silêncio, né? E aqui uma frase que ele muda um pouquinho, quando a gente fala só o amor consegue cobrir a multidão de nossas deficiências, né? E lá na Bíblia nós temos, se eu não me engano, por Paulo de Tarso, a frase o amor cobre a multidão dos pecados. Eu costumo dizer que a misericórdia de Deus é a única coisa maior que a própria lei dele, né? Que a misericórdia dele ainda está acima da lei, não é? Porque muitas vezes ele fala, não, tudo bem, vamos devagar, tem tempo. Ele tem muita misericórdia conosco, né? Nos ajuda sempre que nós pedimos e tudo mais. Então, bacana, né? Então ele fala aqui para a gente compreender e servir, sempre, né? E isso é o amor, né? E depois nós temos aqui, inibições mentais. Então ele fala aqui, ó, diante do companheiro segregado em semelhantes grades mentais, exerce o santo dever da caridade e da paciência, aprendendo na triste lição, sob teus olhos, que é preciso usar a cabeça para o bem comum, mentalizando e agindo em termos de compreensão e solidariedade, serviço e progresso de todos, a fim de que as forças do mal não nos apaguem a lâmpada divina do discernimento e da razão, a luz que Deus nos concede para os caminhos da eternidade. Gente, aqui Emmanuel está falando sobre inibições mentais. Então é interessante esse termo, tá? Porque ele tem aqui na verdade, as 3 leis de justiça, amor e caridade incluídos aqui dentro. Por quê? Vamos lá. Então, primeiro nós temos aqui, falando aqui de companheiros que têm problemas mentais. E ele nos coloca aqui o nosso dever de caridade e de paciência. E caridade e paciência é amor, não é? Temos de agir com amor com aqueles irmãos que estão com problemas mentais. E aqui também se fala da justiça, porque olha só, em determinado momento, aqui no texto ele diz o seguinte, aqui, ó, na segunda linha desse parágrafo. Depois da palavra paciência temos aprendendo na triste lição, que é esse exemplo de alguém com problemas mentais, sob os teus olhos,
que é preciso usar a cabeça para o bem comum, mentalizando e agindo em termos de compreensão, solidariedade, serviço e progresso de todos. Por que ele nos diz isso aqui? Porque, veja bem, quando nós não usamos a cabeça para o bem comum, usamos a cabeça para o mal, nós podemos ter aí um problema mental lá na frente, né? Conta-nos alguns casos, nós vemos aí a justiça divina sendo aplicada em alguns casos, quando uma pessoa comete um suicídio dando um tiro na cabeça, destruindo o aparelho cerebral e voltando mais tarde com graves problemas psicológicos ou, de fato, problemas mentais, malformações e outras tantas patogenias, né? Outros tantos problemas mentais que existem aí no planeta, né? E aí a gente vê a justiça divina trabalhando, né? Nós vemos nossos irmãos aí passando por dificuldades que são criadas por eles mesmos, né? Então é interessante. Aqui nós tivemos dentro desse item a justiça, a caridade e o amor citados nesse assunto, tá bom? Vamos então para o próximo livro. No livro Perante Jesus, de 1990, temos o item chamado Remuneração Espiritual. Ele nos diz o seguinte: quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. E aqui tem a frase que eu tinha prometido lá no começo do nosso estudo. Emmanuel nos diz o seguinte: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Gente, olha que lição, né? Quando a gente começa a trabalhar em função dos outros, em ajudar os outros, o que acontece? Nós ajudamos a nós mesmos. Nós começamos a fazer o bem para os outros e nós saímos ganhando sempre. Eu peço licença para contar um rápido caso. Em um centro espírita que nós trabalhávamos, havia um irmãozinho nosso que estava obsediado. O que é isso? Nós vamos fazer um estudo sobre obsessão dentro do próprio formato que nós estamos falando aqui, né? Com livros de Emmanuel e tudo. E essa obsessão acontecia porque a pessoa que tinha desencarnado estava perseguindo esse rapaz por conta de dinheiro. Ele se sentia atraído por conta de dinheiro, um problema de ordem material, né? Dinheiro. E ele continuava perseguindo a pessoa. E a pessoa passou a frequentar o círculo ali do centro espírita e foi percebido que havia um processo de obsessão e foi entrar em tratamento. E quando entrou em tratamento, na mesa mediúnica, conversávamos com o espírito quando ele disse: olha, eu até gostaria de parar. Eu até estou cansado. Eu não quero mais perseguir ele. Mas para isso ele precisa melhorar. Se ele não melhorar, eu não vou parar. Olha que interessante isso. Quem de nós podia imaginar que o nosso comportamento vai a esse nível de importância? Não é? E se nós parássemos de fazer o mal e fizéssemos o bem? Será que aquele irmão que nos acompanha com o objetivo de nos causar qualquer mal que seja, será que ele não aprenderia junto conosco a ser melhores? Será que nós não cresceríamos e ajudaríamos esse irmão que nos persegue a entender que não vale a pena? Será que um irmão para quem nós somos necessitados do perdão, ao nos ver perdoar, não aprenderia também? Falaria assim: poxa, como é que eu posso ter ódio de uma pessoa que perdoa os outros? Ele tem motivos para odiar o outro, mas ele perdoa.
Então foi feito o quê? Nesse caso específico, foi feito um trabalho inteiro com o próprio encarnado, com aquele que sofria com a obsessão, para que ele melhorasse. Porque o espírito estava cansado da perseguição e estava disposto a desistir da perseguição, desde que o encarnado perseguido melhorasse como pessoa, parasse de fazer o mal, tivesse melhores pensamentos. Então o próprio processo de obsessão é uma escola para todos nós. É uma escola que Deus permite que aconteça para que todos nós cresçamos. Aquele que persegue, cresça, e aquele que é perseguido, cresça também. Tudo isso acontece sob os olhos bondosos de Deus e sob os nossos mentores, que muitas vezes permitem essas situações para que todos nós cresçamos, não é? Então olha que interessante, aí vem bem essa questão, né? Porque muitas vezes nós falamos assim, olha, quando a gente está lá antes de encarnar, está preparando para vir para o planeta, aí a gente fala assim, rapaz, eu preciso desenvolver uma doença. Quando eu chegar nos meus 50 anos, eu preciso ter um câncer. Eu vou ter um câncer, vou sofrer muito, vou fazer uma operação, vou sobreviver ao câncer, mas eu vou ter que passar um problemão aí para testar a minha paciência, a minha fé, a minha resignação. Aí, a espiritualidade chega lá com nossos 50 anos, a doença já está em nosso perispírito, aguardando o momento para eclodir, mas nós estamos trabalhando. Nós estamos ajudando o próximo, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo isso, fazendo aquilo, e nós estamos já praticando a paciência, a resignação, a indulgência, estamos fazendo bem, levando o amor, a caridade, a paciência. Aí a espiritualidade fala assim, gente, e agora? Ele já aprendeu a lição, ele já sabe como deve agir. Ele precisa ter a doença? Para quê? Para quê? O que ele vai aprender com a doença se ele já pratica aquilo que a doença faria ele raciocinar e vir a se preocupar com aquilo? Então é suspensa a execução. Não vai ter doença. Ah, por quanto tempo? Não, é indeterminado. Nós ainda nem sabemos o resultado sem a doença. Para que nós vamos deixar ele ficar doente? Não precisa. Ele se livra da necessidade daquela execução, daquela prova, daquela expiação. Ele já melhorou, né? Pelos próprios passos, sozinho. E a espiritualidade deixa isso muito claro na obra de Kardec para nós, né? Quando fala das necessidades de reencarnações progressivas, ele fala, poxa, mas alguém consegue ir direto? Não consegue ir direto. Nós temos que passar por todas as provas, né? Porém, ele fala, mas aquele que anda no caminho reto, que é manso, chega mais rápido no final, né? Então a gente consegue quebrar algumas necessidades. Aquele irmão ele já não vai mais cometer esse erro, então não precisa ser testado nesse quesito, né? E Deus é a inteligência suprema do universo, ele sabe quando nós precisamos ou não passar pelas provas, né? Muito bacana, dá muita esperança para a gente essa mensagem de Emmanuel. Vamos para o próximo item. Livro Trilha de Luz, no item Lembra-te, nos diz o seguinte: com o Divino Mestre, aprendemos que somente a altura do amor prevalece na direção da felicidade imperecível. Descerra, assim, a própria alma ao entendimento cristão e caminhemos com o Senhor, aprendendo e auxiliando incessantemente. Aqui Emmanuel vem nos dizer que nós aprendemos com Jesus, né? Que a altura do amor prevalece na direção da felicidade imperecível. Então ele vem nos colocar que o amor é o que prevalece para sempre, né? Na nossa vida. E não na nossa vida material, não é na vida que a gente está aqui agora, mas em toda a nossa existência o amor prevalece. E depois ele fala aqui embaixo, a própria alma descerra a própria alma ao entendimento cristão e caminhemos com o Senhor aprendendo e auxiliando. Olha a lei de amor lá em cima e a lei de auxiliando, a lei de caridade aqui embaixo. Não é? E tudo isso
é circunscrito pela justiça. Se nós fazemos o bem, nós recebemos o bem. Não é? Então temos aí os 3 conceitos da lei de justiça, amor e caridade na mesma mensagem. Vamos para o livro Alma e Luz, de 1990. Aqui nós separamos também 2 itens. O item 1, que se chama Ver, que diz o seguinte: purifiquemos o espírito e conseguiremos descobrir os horizontes de nossa gloriosa imortalidade. Todos enxergam alguma coisa na vida comum, entretanto, raros sabem ver. E aí no final da mensagem ele nos diz o seguinte: ajustemo-nos aos princípios do vidente divino que soube contemplar as necessidades humanas com amor e perdão do alto da cruz. E por certo, começaremos desde agora a penetrar a claridade sublime de nossa própria ressurreição. Gente, vamos lá. Então Emmanuel coloca aqui para nós que temos de purificar o espírito. Né? Purificar o espírito de quê? De nossas próprias imperfeições, de nossos preconceitos e amar ao próximo. Né? E aqui ele coloca, olha, ajustemos-nos aos princípios do divino, do vidente divino. Ele soube contemplar as necessidades humanas. Olha a profundidade disso. Ele soube contemplar as necessidades humanas com amor e perdão do alto da cruz. Vamos lá. Lá no alto da cruz, crucificado, Jesus contemplou as necessidades humanas, dizendo: perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. E isso é sinônimo de amor, entendimento, indulgência e perdão. Pai, perdoai-vos. Olha que profundidade, olha onde Emmanuel foi. Emmanuel foi na cena da crucificação de Jesus, buscar essa palavra de Jesus, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem naquele momento. E ele fala aqui, ó, e por certo começaremos desde agora a penetrar na claridade sublime de nossa própria ressurreição. Aí nós vamos trabalhar com a nossa ressurreição, que é o que? Viver novamente, é começar novamente. Então, quando nós entendermos de fato essa mensagem de Jesus, de justiça, amor e caridade, que passa pela frase perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem, nós podemos iniciar a nossa própria ressurreição. Muito bonito, né? Vamos então ao item 16, o próximo. Se soubesses. Se soubesses a quantidade dos crimes oriundos da revolta e da queixa, escolheria padecer toda sorte de sofrimento antes de reclamar consideração e justiça em teu próprio favor. Se soubesses a multidão de males que a vingança provoca, esqueceria sem custo os braseiros de cor que a calúnia te arremessa à existência. Gente, no item 16 aqui, Emmanuel nos fala abertamente sobre a lei de justiça, não é? Sobre a justiça das ocorrências. Então, vingança. A vingança é o motivo das obsessões e perseguições até mesmo na matéria. Nós temos pessoas que perseguem as outras estando os dois encarnados. É obsessão. Persegue a outra porque odeia, porque quer uma vingança, porque não aceita o jeito do outro. Nós temos que entender. Nós não somos ainda capazes de julgar um irmão nosso. Nós não conhecemos o passado deles, nem o futuro. Nós não sabemos quem se tornará essa pessoa. Nós odiamos e queremos vingança de uma pessoa. Aí na próxima encarnação essa pessoa vem como nosso irmão. Nasce na mesma família. E aí você tem que conviver, você tem que amar. Tem que cuidar. Aí na próxima encarnação você vem como filho daquela pessoa que você odeia. Que você quer vingança. Vingança. E aí é sua mãe. Você vai ter que conviver. É seu filho. Então não sabemos, não temos condição de vislumbrar o passado e nem o futuro das nossas relações. Então como é que nós vamos julgar? Aquele que nos faz mal, será que nós também não já fizemos mal? Lá no passado. Então é importante, né? É importante que nós apliquemos a correta justiça, não é? Entendendo que a justiça pertence a Deus, não a nós. Não é? Agora, amor e caridade nós temos que praticar mais, né? Deixar a justiça para Deus e praticar o amor e a caridade.
Vamos então para o próximo item. Livro Harmonização, de 1990. Pegamos também 2 itens, né? Primeiro item, problemas da morte. E fala o seguinte: não nos esqueçamos de que, enquanto Pilatos, com aparente tranquilidade, comprava o remorso que o conduzia ao suicídio direto através da justiça mal aplicada, Jesus espiava do madeiro, entre a angústia do próprio coração e os sarcasmos dos que assistiam, adquirindo, porém, a glória da ressurreição que acendeu no mundo a luz da imortalidade para todos os séculos terrestres. Então ele coloca aqui para nós a má utilização, a má aplicação da justiça quando Pilatos lavou as mãos através de um gesto egoísta, né? Pilatos disse: opa, se é o que o povo quer, eu lavo as minhas mãos. Mas se fosse do interesse do império, ele não lavaria as mãos, não é? Então não foi uma justiça real, né? Claro, gente, nós como espíritas, nós começamos a entender um pouquinho, peraí, precisava acontecer desse jeito. Era para ser assim. Existiam profecias e profecias e profecias sobre a vinda de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição do Cristo. Era para ser feito como estava nas Escrituras. Jesus quantas vezes defende? Façamos como está nas Escrituras. Por exemplo, quando Jesus vai ser batizado por João Batista fala: eu não sou digno de lavar os seus pés. É o Senhor que tem que me batizar. E Jesus fala para João Batista que se faça como está nas Escrituras. Gente, estava nas Escrituras que tudo aquilo aconteceria, que Jesus seria traído por um dos apóstolos, né, com um beijo no rosto, que ele seria crucificado, vilipendiado, humilhado, e que assim ele nasceria para a vida eterna dentro de nós, no evangelho dele nasceria nesse momento. Então é interessante a gente ver que a justiça foi mal aplicada, né, nesse momento aí por Pilatos. Vamos para o item sede firmes, que fala o seguinte: ele que observava o orgulho romano, o dogmatismo farisaico, a vaidade e o preconceito de todos os tempos, manteria a ingenuidade de crer no evangelho vitorioso sem suor e sem lágrimas? Quando pronunciou a primeira palavra de amor, contava com os inimigos gratuitos e esperava os embates inevitáveis. Por isso mesmo, seu apostolado está cheio de luz, compaixão, verdade e bondade, mas igualmente cheio de resistência. Aqui ele nos fala, né, de Jesus observando, né, toda a questão do mundo. Ele sabia que seria difícil, né? E a gente vê aqui que o apostolado dele, ou seja, os seguidores de Jesus, tem luz, tem compaixão, tem verdade, tem bondade, mas tem também a força, a resistência, sede firmes. Sede firmes, né? Então essa mensagem é muito mais para nós lembrarmos aí da luz, da compaixão, da verdade, da bondade, mas firmes, gente. Tem que ser firme, tem que ter um objetivo. Tem que fazer o bem e ter a resistência, e principalmente hoje em dia, nos dias atuais, que não mais temos a questão das perseguições religiosas como antigamente, mas ser firme contra nós mesmos, contra os nossos próprios defeitos, não é? Nossas próprias vicissitudes. Vamos para o próximo item. Livro A Verdade Responde, de 1990. Esse item é um pouquinho maior, mas vamos lá, vamos ler. A influência do Espiritismo em verdade, a afeição do movimento libertador de consciências, será precioso fator de evolução em toda parte. Na ciência, criará novos horizontes à glória do Espírito. Na filosofia, traçará princípios superiores ao avanço inelutável do progresso. Na religião, estabelecerá supremos valores interpretativos, liberando a fé viva das sombras, que a encarceraram na estagnação e na ignorância. Aqui o ponto que nos interessa bastante. Na justiça,
descortinará novos rumos aos direitos humanos. No trabalho, proporcionará justa configuração ao dever. Nas artes, acenderá a inspiração da inteligência para os mais arrojados voos ao país da beleza. Na cultura, desabotoará novas fontes de luz para a civilização fatigada e decadente. Na política, plasmará nova conceituação para a responsabilidade dos patrimônios públicos. Na legislação, instituirá o respeito substancial ao bem comum. Entretanto, aqui também tem outra parte importante. Entretanto, somente no coração é que o Espiritismo pode realmente transformar a vida. Conduzamos o coração às bênçãos da doutrina salvadora que abraçamos com o Cristo e, desse modo, a ressurreição da terra, começando por dentro de nós, constituir-nos-á no abençoado amanhã o paraíso conquistado para nossa alegria perpétua em perpétuo esplendor. Gente, essa aqui foi a mensagem completa, tá? Esse item, a influência do Espiritismo, nós trouxemos na íntegra. E aqui nós temos bastante importante como que o Espiritismo influenciará nas mudanças, né, do planeta. E é verdade, gente. O Espiritismo, além de ciência e de filosofia, como nos coloca muito bem Emmanuel na introdução do livro Fonte Viva, ele nos fala da importância do pilar, desses três pilares, né? A ciência, a filosofia e a religião. E a religião como sendo o principal. Porque quando nós vamos no ensino moral do Cristo, no ensinamento moral do Evangelho, na moral do Evangelho cristão, não há outro caminho a não ser a evolução. Não há outro caminho a não ser a verdadeira beleza, a verdadeira ciência, a verdadeira filosofia, a verdadeira religião, a justiça sendo aplicada de verdade, porque no Evangelho está a justiça. Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Não há justiça mais correta e mais completa do que essa. A justiça humana não consegue ainda chegar nesse ponto. E não há justiça melhor. Porque se todos nós... É indiscutível. Se nós fizermos ao outro aquilo que nós queremos que ele nos faça, não há erro, não há mais problema. A gente nunca vai magoar ninguém e nunca ninguém vai nos magoar. Nunca ninguém vai desrespeitar os nossos direitos, porque nós respeitamos o direito do outro. Né? E ele fala aqui em todas as áreas, na cultura, na política, na legislação, mas ele fala que o importante, no coração é onde vai haver a maior mudança, porque é onde há o amor, a caridade, o respeito, o carinho e assim por diante. Não é? É uma mensagem lindíssima, por isso que nós decidimos por trazê-la incompleto para cá. Livro A Verdade Responde, 1990. Muito bom. Vamos para o próximo item. Livro Novo Mundo, 1991, de entrevistas também. Então foi feita uma pergunta a Chico Xavier, que foi a seguinte. Haveria alguma pista capaz de provar que existe realmente a reencarnação? Gente, aqui é o seguinte. Nós precisávamos de um estudo só sobre a reencarnação. E eu acho que seria super interessante nós fazermos um estudo da reencarnação com base nos livros de Emmanuel, né? Trazendo como nesse formato que nós já fazemos, buscando na bibliografia básica do Espiritismo, né? Na codificação kardeciana e depois vindo para os livros de Emmanuel. Vamos fazer esse estudo, tá? Tá anotado aqui um dos assuntos que a gente vai falar depois vai ser a reencarnação, porque nós precisamos adentrar e aprofundar um pouquinho, né, nesse assunto. Muitas pessoas que estão chegando à doutrina espírita agora, estão conhecendo a doutrina espírita agora, gostariam de saber, né, sobre a reencarnação e vamos fazer um estudo sobre isso, que eu acho muito bacana. E vamos entender aqui o que Chico responde a essa pergunta de reencarnação, colocando a justiça divina como chave primordial para o nosso entendimento. Vamos ver aqui, ó. Chico responde a pergunta com outra. Olha só. Por que é que uns nascem sofrendo sem condições muito mais difíceis que os outros? E ele mesmo responde.
Não se pode admitir a injustiça divina. Deus é a justiça suprema. Portanto, nós devemos a nós mesmos a consciência de nossos desajustes. Gente, eu vou parar aqui para a gente... Olha, vamos entender essa frase aqui. Ó. Falando da justiça suprema de Deus, Chico coloca assim: portanto, a quem nós devemos os nossos desajustes? A nós mesmos. Então ele põe, portanto, nós devemos a nós mesmos a consequência de nossos desajustes. Não há justiça mais perfeita que essa. Não é? E aí vamos continuar aqui, porque agora ele vai entrar no tema da reencarnação. Aí ele fala aqui, ó. Se eu pratiquei um crime, se lesei alguém, é natural que, não tendo pagado a minha dívida moral durante o espaço curto de uma existência, é justo que eu faça esse resgate em outras existências. Porque, de outro modo, compreenderíamos Deus como um ditador, distribuindo medalhas para uns e chagas para outros, o que é inadmissível. Chico entra aqui na seguinte questão. Poxa, eu assassinei uma pessoa e morri de morte natural. Acabou minha energia vital, eu tive uma falência de órgãos e morri. Tá bom. Eu não paguei pelo que eu fiz. Eu tenho um desajuste, eu devo a alguém, né? Eu tenho que buscar a minha corrigenda. Só que eu morri também, acabou minha vida. Como que eu vou fazer? Então, quer dizer, Deus permitiu que eu fizesse um mal a alguém e eu morri numa boa. Se não houvesse reencarnação, haveria uma injustiça muito grande. Então, Deus já condenaria a todos nós. Né? Porque qual de nós passa por essa vida inteira sem nenhum problema, sem nenhum desajuste? Né? A gente não consegue sair daqui perfeito ainda. Então é muito legal, né? Muito legal. A gente vai falar sobre reencarnação depois, com mais propriedade, em um estudo específico para isso, né? Eu acho muito bacana, acho muito bonito, porque ainda existem muitas pessoas materialistas ou mesmo religiosas que não acreditam na reencarnação e acabam descobrindo a reencarnação só depois de desencarnarem, né? E muitas vezes vem nas mesas mediúnicas e nos apresenta aquela dúvida, aonde nós, encarnados, o dialogador tem que passar para a pessoa, tem que mostrar para ela, olha, você tem fortes indícios para acreditar em vida após a morte, viu? E a pessoa já está morta. Então vamos lá, vamos seguir em frente. Depois a gente vai voltar no tema de reencarnação, com certeza em algum outro momento. Chegamos, por fim, ao fim desse vídeo. Esse vídeo ficou um pouco mais comprido, um estudo um pouquinho maior, porque de fato juntou 3 conceitos maravilhosos, que é justiça, amor e caridade, em um vídeo só, um estudo só. Foi muito bom para a gente fazer esse estudo, para nós estudarmos isso aí, esses 3 assuntos, essa lei, né, de justiça, amor e caridade. Foi muito bom. Aqui se encerra um ciclo, né? Nós encerramos aqui com esse vídeo, com esse estudo, o estudo das leis morais. E a partir da semana que vem nós vamos começar um novo estudo. Nós pretendemos fazer um estudo sobre as bem-aventuranças, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre a nossa conclusão. Justiça divina e justiça dos homens. Bom, a justiça humana ainda caminha no sentido da justiça divina, e como nós pudemos ver lá já no Evangelho segundo o Espiritismo, a justiça humana vai caminhar para se aproximar da justiça divina. Isso leva tempo, não tem jeito, leva tempo, e é um esforço que nós humanos devemos fazer para cada vez chegarmos mais próximos à verdadeira justiça. É difícil para o planeta Terra, porque o planeta ainda se encontra no momento de que não há a liberação geral, né, para toda a população do planeta, a comunicação espiritual, né? A gente ainda vive num planeta que existem os médiums, mas a grande maioria não é médium, né? Então nós não temos aquela ainda clareza, nem todo mundo ainda conhece o espiritismo, então é difícil para nós
para um legislador, é difícil para um juiz, é difícil para quem exerce algum cargo na parte de justiça, que não conheça os conceitos espíritas, entender que muitas vezes algo tem a ver com a encarnação passada, tem a ver com um monte de outras informações que escapam aos nossos sentidos. Não é? Nós vemos aí um caso interessante até de uma liberação de um menino na época de Chico, que Chico Xavier recebeu a psicografia de um amigo que tinha atirado no outro sem querer, e isso culminou na liberação, né, na absolvição do rapaz. Então, é a justiça divina interferindo na justiça humana, né, chegando até a justiça humana, mas isso ainda demora muito tempo para que isso seja completamente aplicado, né? Depois, no segundo item aqui, amor de Deus e amor aos próximos. Então, gente, amor a Deus e amor ao próximo. Então, Jesus nos deu essa receita, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, essa seria a maior aplicação de amor possível. Então, nós devemos praticar isso aí. E o amor, a gente viu lá, passa por benevolência, passa por indulgência, passa por perdão e assim por diante, né? Caridade moral e material. Então, a caridade a gente já estudou em vários estudos, a gente sempre cita a caridade como sendo material ou moral, né? E a importância das duas. Muitas vezes a moral é muito mais importante que a material, viu? Ajudar alguém a procurar os infortúnios escondidos, né, do nosso lado. Às vezes a pessoa que está do seu lado trabalhando, ela está passando por uma situação difícil, ela fica quietinha e você tem que ter a habilidade de descobrir e ajudar. É importante. 4 leis divinas. Bom, as leis divinas se encerraram. Nós falamos de adoração, trabalho, reprodução, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e agora justiça, amor e caridade. Faltou a gente falar um pouquinho da lei de conservação. E a lei de conservação é aquela que nos faz querer conservar a nossa vida, nosso corpo, né? E é até interessante porque nessa lei ela vai um pouquinho de encontro, né? Ela bate de frente com a lei de destruição, porque tem que haver destruição, mas nós procuramos a conservação. Mas isso é equilibrado e anda junto, né? Porque nós temos o corpo tem que se destruir e o espírito continua, né? Então é interessante. Deus não daria para nós a vida sem dar-nos condição de que nós conservássemos a vida e procurássemos, né, ir em frente. Então esse item 4 é para dizer que acabou, né? Acabou o estudo das leis divinas ou leis naturais e que foi muito, muito bacana para a gente fazer esse estudo. Por último, nós percebemos aí em todos os estudos sobre as leis divinas a presença do Evangelho. E não podemos esquecer. Não é? Foi muito, muito bacana para a gente. A gente agradece muito, muito, muito a espiritualidade e a Jesus a oportunidade que nos foi dada de fazer esse estudo das leis divinas. Pedimos desculpa pela nossa pequenez, pela nossa insignificância para falar desses temas. Estamos aqui juntos aprendendo. Mas agradecemos aos nossos mentores espirituais, a Jesus, a Deus que nos acompanha a todo momento e nos permite fazer um trabalho desse, né? Agradecemos também a você que acompanha, que assiste, compartilha para quem você achar que deve compartilhar e obrigado pela paciência. Esse vídeo, estamos caminhando aí para 1h30, mas eu já estou encerrando por aqui. E foi muito, muito gratificante estudar e fazer todo esse trabalho do estudo das leis divinas dentro do Espiritismo, passando pelas obras básicas e buscando pinceladas dentro dos livros de Emmanuel. Nós continuamos o trabalho. No próximo vídeo a gente vai começar a falar das leis divinas, das bem-aventuranças, né, que foram apresentadas por Jesus no Sermão da Montanha. E eu tenho certeza que vai ser um estudo muito, muito legal. Agradecemos que Jesus esteja com cada um de nós nos nossos dias, nas nossas noites, estando encarnados ou desencarnados, vamos ter certeza que Jesus está ao nosso lado,
caminhando conosco e nos levando no colo muitas vezes, para que nós sejamos cada vez pessoas melhores, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.